Numa floresta repleta de segredos, vivia um pequeno vagalume chamado Flicker. Ele era conhecido por sua luz brilhante que iluminava os cantos mais escuros da floresta. Flicker tinha uma luz dentro de si que brilhava intensamente, enchendo-o de alegria. Ele adorava voar à noite, espalhando sua luz e trazendo sorrisos aos rostos dos outros habitantes da floresta. Mas, nesta floresta, também vivia uma cobra assustadora, Slink. Slink era temida por todos, pois se movia silenciosamente e atacava sem aviso. Slink era enorme e se movia como uma sombra sinuosa. Ela se escondia nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Ela não gostava da luz. A luz a cegava e a fazia recuar. E por isso, ela odiava Flicker e sua luz brilhante. Minha luz é minha alegria e minha força. Flicker sabia que sua luz era especial e que ele tinha um propósito maior na floresta. E assim, o palco estava montado. A floresta estava dividida entre a luz de Flicker e as sombras de Slink. Para uma história de luz e sombra. Uma batalha entre a esperança e o medo, onde cada um teria que encontrar seu próprio caminho para a paz e a harmonia. Flicker continuava a voar pela floresta, espalhando sua luz e esperança. Ele sabia que, apesar do medo que Slink causava, sua luz poderia fazer a diferença. Slink, por outro lado, observava de longe, esperando o momento certo para atacar. Ela sabia que a luz de Flicker era poderosa, mas acreditava que poderia apagá-la. A tensão entre os dois crescia a cada dia. A floresta inteira sentia a presença deles, e todos os habitantes esperavam ansiosamente pelo desfecho dessa história. E então, em uma noite escura, Flicker decidiu enfrentar Slink. Ele sabia que sua luz era sua maior arma e que poderia vencer a escuridão. Com coragem e determinação, Flicker voou em direção a Slink, iluminando cada canto escuro da floresta. A luz de Flicker era tão intensa que Slink não teve escolha, a não ser recuar. A floresta foi finalmente banhada em luz, e a paz foi restaurada. Flicker provou que, mesmo a menor luz pode vencer a maior escuridão. Slink queria que a floresta fosse escura e silenciosa. Ela se movia furtivamente entre as árvores, sua presença sinistra espalhando um medo palpável. A cada passo, a escuridão parecia se aprofundar, e o silêncio se tornava mais opressivo. Ela afugentava qualquer um que trouxesse luz ou alegria. Os pássaros paravam de cantar, os pequenos mamíferos corriam para suas tocas, e até os insetos pareciam desaparecer quando Slink estava por perto. Os outros animais tinham medo da Slink. Eles sabiam que sua presença significava perigo e escuridão. A floresta, que antes era um lugar de vida e energia, agora estava envolta em um manto de medo e silêncio. Eles se escondiam sempre que ela chegava perto. O som de sua aproximação era suficiente para fazer com que todos se escondessem, esperando que ela passasse sem notá-los. Flicker, no entanto, recusava-se a se esconder. Ele era uma pequena vagalume, mas sua coragem era imensa. Ele sabia que sua luz era importante, não apenas para ele, mas para todos os outros habitantes da floresta. Ele sabia que sua luz era importante. Em meio à escuridão, a luz de Flicker era um farol de esperança. Ele iluminava o caminho para os outros, mostrando que a escuridão não podia vencer a luz. É na escuridão que encontro minha paz. Mas para Flicker, a paz verdadeira só poderia ser encontrada na luz. Ele acreditava que, mesmo na escuridão mais profunda, uma pequena luz poderia fazer uma grande diferença. Mas Flicker estava determinado a deixar sua luz brilhar, não importando o custo. Ele sabia que sua missão era trazer luz e esperança para a floresta, e ele estava disposto a enfrentar qualquer perigo para cumprir essa missão. E assim, em meio à escuridão, a pequena luz de Flicker continuava a brilhar, um símbolo de coragem e esperança para todos os habitantes da floresta. Uma noite, Slink viu a luz de Flicker. Pare de brilhar sua luz.
Isso perturba a paz da floresta. Flicker, embora com medo, manteve-se firme. Minha luz é parte de mim, eu não posso e não vou apagá-la. A floresta prendeu a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Slink ficou surpresa. Ninguém jamais ousara enfrentá-la. Ela era a predadora mais temida da floresta, e todos os animais sabiam que cruzar seu caminho significava perigo. Mas hoje, algo estava diferente. Ela estava acostumada a incutir medo, não coragem. Os olhos de Slink se estreitaram enquanto ela observava o pequeno vagalume que ousava brilhar diante dela. Ela olhou para o pequeno vagalume, brilhando tanto apesar do medo, e se perguntou o que dava a ele tanta coragem. O vagalume, com seu brilho suave, parecia dizer que não tinha medo da escuridão, nem mesmo da predadora mais temida, e viu algo que nunca tinha visto antes: resiliência. O vagalume não estava apenas brilhando, ele estava desafiando a própria natureza da floresta. Slink sentiu algo novo dentro de si, uma mistura de admiração e confusão. Isso é novo. Nunca antes um animal tão pequeno havia mostrado tanta força diante dela. E naquele momento, a floresta começou a mudar, ainda que ligeiramente, como se o brilho do vagalume tivesse acendido uma nova esperança, com a promessa de um novo amanhecer. A luz do sol começou a filtrar pelas árvores, iluminando a floresta de uma maneira que Slink nunca tinha visto antes. A coragem do pequeno vagalume havia plantado uma semente de mudança, e a floresta nunca mais seria a mesma. Flicker, vendo uma mudança na postura de Slink, falou novamente. "Sou grato pela minha luz", disse ele. "Ela me permite ver a beleza da floresta, mesmo no escuro." Slink, pela primeira vez, olhou ao redor. A floresta não era tão ruim com um pouco de luz. Slink sentiu algo estranho. Era desconhecido. Era gratidão. Ela estava grata pela luz do vagalume. Ela foi embora, deixando Flicker brilhar sem medo. Daquele dia em diante, Slink não afugentava mais a luz. A coragem de Flicker não apenas mudou Slink, mas também inspirou os outros animais. Eles saíram de seus esconderijos, sem medo. A floresta, antes envolta em medo, agora estava cheia de luz, som e vida. A história de Flicker nos ensina que mesmo o menor de nós pode ser o mais corajoso. Como Flicker, todos nós temos uma luz dentro de nós. É a nossa coragem, a nossa bondade, os nossos talentos únicos. E como Flicker, nunca devemos ter medo de deixar nossa luz brilhar. Flicker também nos ensina o poder da gratidão. Quando somos gratos pelo que temos, mesmo diante do medo, encontramos forças para superar qualquer obstáculo. A gratidão nos ajuda a ver o bem em cada situação e a encontrar esperança mesmo nos momentos mais sombrios. A transformação de Slink nos lembra que a mudança é sempre possível. Até os monstros mais assustadores podem aprender a apreciar a luz. Nunca devemos perder a esperança, pois mesmo nos momentos mais escuros, uma faísca de resiliência pode gerar uma mudança de coração. Cada um de nós possui uma força interior única, assim como Flicker. É a força de sermos nós mesmos, de defendermos aquilo em que acreditamos e de nunca deixar ninguém apagar nossa luz. Devemos lembrar que nosso tamanho não define nossa força. É nosso espírito que realmente brilha. Então, deixe sua luz brilhar, assim como Flicker. Seja corajoso, seja grato e nunca tenha medo de se destacar. Lembre-se, o mundo precisa